Olá, queridos amigos da TV Nova Luz e demais redes associadas. Nós estamos felizes, Senhor, e honrados de poder participar desse trabalho grandioso que a TV Nova Luz realiza, uma TV criada para iluminar os nossos dias. E nós fizemos opção, nós três, eu, Soninha e Rosália, no programa Viver e Transformar, fizemos a opção que neste ano de 2021 nós falaríamos sobre as parábolas de Jesus. E estamos seguindo nesse roteiro, na certeza que faz bem, não só para nós mesmos, mas para vocês todos que nos acompanham. Falar de Jesus nunca foi tão necessário quanto agora, em que nós estamos enfrentando essa expiação coletiva. E Jesus, ele sintetizou toda a sua mensagem na palavra amor. E nesses textos, no texto que vamos ver na tarde, na noite, na manhã de hoje, como diz a Soninha, porque a qualquer hora podemos acessar, Jesus enfatiza muito nessa parábola que quem mais perdoa é aquele que mais ama, porque a quantidade de perdão que nós realizamos exige um afeto, um sentimento muito grande de compaixão, e por isso nos encaminha mais rapidamente para a conquista desse maior de todos os sentimentos, que é o amor. No texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, Lázaro faz uma página linda a respeito da caminhada do amor, que ele diz, desde o mais rudimentar instinto, que é uma expressão de amor, até o mais alto de todos os sentimentos, o ser humano passa por suas emoções e muitas vezes estagia nas suas emoções que lhe trazem mais sofrimento do que propriamente solução, porque a gente, pelas nossas paixões, nós nos apegamos muito ao mundo material, nos apegamos muito ao mundo de ilusão. Mas a caminhada é para todos nós. Um dia, todos nós iremos construir o maior de todos esses sentimentos, que é o amor. Mas, para isso, Jesus falou 48 parábolas, segundo as informações de Caibar Schutel. E essa de hoje nos trará reflexões profundas a respeito desse potencial amoroso que todos nós temos e seremos capazes de construir. Então, eu vou pedir à nossa querida Rosália que leia o texto evangélico para nós e, em seguida, nós vamos conversar a respeito desse texto. Olá, pessoas queridas, Leila, Sônia, Cassiano, uma alegria estar com vocês. Então, nós vamos ler a parábola dos dois devedores, né, que está em Lucas, no capítulo 7, dos itens 36 a 50. Um dos fariseus convidou-o para jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Havia na cidade uma mulher que era pecadora. E ela, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com perfume e, pondo-se-lhe aos pés, chorando, começou a regá-los com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o convidara, dizia consigo: se este homem fosse profeta, saberia quem é a que o toca e que sorte de mulher é, pois é uma pecadora. Então disse Jesus ao fariseu: Simão, eu tenho uma coisa para te dizer.
E ele respondeu: Dize-a, mestre. E Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 denários. Não tendo nenhum dos dois como pagar, perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu Simão: Suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. Virando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas essa nos regou com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não ungiste a minha cabeça com óleo, mas essa, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo: perdoado lhes são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer consigo mesmos: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. É uma parábola muito, muito interessante, porque dá para a gente pensar em diversas nuances, né? Nós estudamos umas parábolas atrás, a parábola do credor compassivo, né? Incompassivo. Essa está só, que a gente acabou de ler agora, ela só está dos 4 evangelhos, ela só está no Evangelho de Lucas. E é uma parábola que fala o nome do dono da casa, né? Está lá escrito na parábola. É um fariseu, ou seja, nós já viemos estudando anteriormente que os escribas e os fariseus, que são os conhecedores da lei, né? Que sabem tudo que diz Moisés, sabem tudo de cor, mas muitos não praticam. Então, Jesus está sempre se referenciando a eles. Aqueles que são conhecedores das leis, mas não as colocam em prática. E Jesus está na casa de um fariseu, que é chamado Simão. E quando a época de Jesus, a pessoa é convidada para entrar na casa, o dono da casa, o anfitrião, ele tem que lavar os pés da pessoa, ele tem que limpar a cabeça ou as mãos com óleo e beijar a pessoa. E Jesus diz que Simão não foi um bom anfitrião, ou seja, ele não fez nenhum desses procedimentos, né? Convidou Jesus a comer em sua casa, mas não foi um bom anfitrião. Então, Jesus, mais uma vez, de uma maneira inteligente, ele pega o contexto, ele pega a realidade das pessoas para explicar, para passar uma lição, como a Leila muito bem iniciou o nosso programa, pelos olhos do amor, pelos olhos que vêm além da nossa visão material. Jesus sempre olha para nós não com uma visão retrospectiva, aquilo que nós fomos, mas com uma visão prospectiva, aquilo que nós podemos ser. Jesus encara aquele fariseu como um homem muito inteligente, como um profundo conhecedor das leis, mas que ainda não entendeu quais são as dívidas, né? Quais são as verdadeiras dívidas. E, ao mesmo tempo, Jesus olha para aquela mulher, que algumas interpretações dizem que era Maria Madalena, mas essa informação ela inexiste nos evangelhos canônicos. A mulher é apenas a mulher. E quando fala que é a pecadora, não está falando que é uma pecadora sexual. Veja bem, uma mulher em aflição, uma mulher em pecado. E como a gente bem relembra, né, sempre relembra em alguns programas, pecado vem do latim peccare, errar o alvo. Muitas vezes, quando a gente erra o alvo, é porque a gente estava tentando acertar. Essa mulher, quando ela se aproxima de Jesus, quando ela entra na casa de Simão, ela doa o melhor que ela pode oferecer naquele momento. Ela está com alabastro, ou seja, um vaso com perfume, ela banha os pés de Jesus, antes mesmo do perfume, ela chora, ela está ali realizando um movimento de uma libertação
pessoal quando ela entra em contato com Jesus, quando ela entra em contato com esse manancial de informações na terra, contemporâneo dela, aquele olhar quando repousa sobre ela, ela vê que ela não é mais a mesma. Então ela chora. E todas as lágrimas que caem dos olhos dela são lágrimas de reflexão profunda, porque ela encontrou amor na vida dela. Isso é muito interessante, né? Os nossos irmãos evangélicos sempre chamam Jesus, sobretudo nessa passagem, do meu amado, né? E eles dizem: eu quebro esse fenômeno que a mulher faz aos pés de Jesus, eu quebro o meu vaso aos pés do meu amado. Que expressão linda dos nossos irmãos evangélicos hoje na Terra. Quebrar o vaso é: eu estou deixando de ser quem as pessoas dizem que eu sou, para eu me tornar quem eu quero ser. É uma transformação tão bonita, promovida pelo auto-perdão, que a gente se emociona ao refletir, né? Que a gente se emociona ao falar. O que você acha, Sônia? A emoção. Primeiro, boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde. Então, Rosália, você estava lendo aí, eu cheguei a ficar emocionada, porque eu fui me colocando dentro das palavras dessa parábola, né? Como se Jesus estivesse realmente falando nesse momento para todos nós. E é isso que eu acredito, né? Que não adianta muito a gente estudar as parábolas de Jesus simplesmente para conhecê-las, né? Nós temos que trazer isso para a nossa vida, colocar na nossa prática diária, né? E aí essa parábola ela já chega dizendo para a gente que somos todos devedores, né? Precisamos nos reconhecer devedores necessitados do perdão. Então, se eu sou uma devedora e eu necessito de um perdão, o outro também, que de alguma forma me prejudica, me ofende, enfim, também necessita desse perdão. E eu acho interessante, né, que além dessa questão de nos reconhecermos como devedores, essa parábola também traz a necessidade da gratidão. Mas ele não fala da gratidão diretamente, ele pergunta qual que amará mais, ele diz, né? Então ele fala do amor, da gratidão como um amor. Então, uma vez perdoada nos meus erros, eu devo amar. Então, eu tenho escutado muita gente dizer, comentar, né, e se preocupar, eu estou passando por tal necessidade, porque o que será que eu fiz? Eu devo ter feito isso ou aquilo de errado, né? Enfim, independente disso, não devemos nos prender ao que nós fizemos no passado, uma vez que estamos aqui reencarnados, para quê? Para melhorar, né? Para usar aquilo, para não errar mais. É muito interessante, porque Simão aí, ele também é um devedor, né? Quando ele deixa de fazer aquilo que, como anfitrião, ele deveria ter feito para Jesus, ele se torna um devedor de Jesus. Então, é mais uma inteligência, mais uma forma inteligente de Jesus nos passar. Para Jesus não tem um ou outro, ele não nos diferencia, somos todos iguais, né? Então, a mulher que tinha lá uma fama, enfim, o que fosse, né? Não é muito bem comentado sobre isso, e Simão, que era um fariseu, um defensor da lei, um estudioso, enfim, era um profundo conhecedor das leis, eles são colocados da mesma forma, né? Como dois devedores. E eu acho que isso é muito importante, a gente reconhecer que ninguém é pior nem melhor do que ninguém, nós estamos, cada um no momento da nossa evolução, uns mais à frente em algumas coisas, outros mais atrás ainda, mas nós somos todos no mesmo pacote de Deus, né? Nós somos todos filhos de Deus. E aí nós precisamos melhorar, fazer a nossa parte, simplesmente amar. Porque quando Jesus nos diz amai-vos uns aos outros, nós renascemos, né? Nós reencarnamos para aprender a amar cada vez mais, né? Para perdoar e amar. Não, Leila? Com certeza, essa parábola, essa passagem, nos sensibiliza muito, porque ela tem muita força, né?
Primeiro, porque a mulher nunca poderia estar numa sala junto com os outros homens naquela época. Ela já era uma mulher de exceção. E, com certeza, esse Simão, o anfitrião, com todos os seus erros também, que não tem ninguém perfeito, todos nós somos devedores, como disse bem a Soninha, ele deve ter feito um pacto com ela. Tá bom, eu vou deixar você entrar aqui, mas você faça a sua parte, agrada o meu convidado, né? Achando assim, olhando Jesus de uma forma muito humana, agrada o meu convidado e faz por ele o que você fazia para o seu melhor cliente, digamos que ela fosse uma mulher que vivia da clientela, né? E Jesus, como disse a Rosália e a Soninha também, ele aproveitava todas as oportunidades para ensinar como que nós deveríamos proceder para a gente conquistar o amor na nossa vida. Porque o alimento da nossa alma é o amor. E ele coloca duas chaves, assim, dois instrumentos fantásticos para a nossa conquista amorosa. Uma é o perdão, e a outra compreender que as escolhas que nós fazemos são importantes para a nossa trajetória evolutiva. Nem todo mundo que é pecador, digamos assim, que está sofrendo, é porque tem erros do passado. Não, nem sempre. Às vezes o espírito vem em missão também e sofre bastante as injunções da sua escolha, né? Porque às vezes escolhe vir reencarnar no meio inóspito para dar exemplo aos seus parentes, aos seus familiares, ou numa situação de um povo pouco evoluído, reencarna ali em missão e sofre muito. Nem todo sofrimento quer dizer que sejam equívocos, pode ser também por missão. Mas, nesse caso, Jesus fez questão de dizer que ela realmente tinha bastante equívoco, que ele falou, teus pecados te são perdoados. E explicou por quê. Porque o amor, como disse João em outra época, o amor cobre a multidão dos nossos erros. Porque no nível evolutivo que nós nos encontramos, como diz Pablo Neruda, quem pensa que nunca errou já morreu e nem sabe. O nosso nível evolutivo é cheio de equívocos, cheio de erros, porque nós somos ainda movimentados pelas paixões da nossa alma, pelas crenças equivocadas que desenvolvemos ao longo das nossas múltiplas existências. E quando a gente vê o Código Penal da Vida Futura, a gente percebe que os espíritos esclareceram a Allan Kardec que todo equívoco tem agravante e tem atenuante. Às vezes o nosso equívoco foi por ignorância, os espíritos são generosos em dizer isso, eles dizem, os homens não são maus, eles são ignorantes, no sentido de ignorar. Então, os nossos equívocos, a gente às vezes erra para aprender com o erro, né? O objetivo do erro é o aprendizado, assim como a dor. Eu estava falando para minhas filhas essa semana, essa dor de coluna que eu estou aqui muito forte, nunca tive uma crise tão forte como essa dor não é sem significado. Eu tenho que aprender, eu tenho que dialogar com essa dor, qual é o recado que ela está me dando. E dessa forma eu vejo muito claro o recado da dor quando a gente quer desenvolver ouvidos de ouvir e olhos de ver, né? Eu estou entendendo muito bem esse recado para mim, coisas que eu preciso mexer ainda nas minhas escolhas, na minha conduta pessoal, que me faz entender melhor a razão da dor nesse nível evolutivo que nós nos encontramos. Não é assim, Rosália? Fala mais um pouquinho para a gente compartilhar. Ah, com certeza. E você está falando também que assim a gente entender, né, os desígnios da dor é um exercício da nossa fé, porque o final da parábola Jesus fala para ela: tua fé te salvou.
E quando a gente lê lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7, né, quando Kardec disserta sobre a fé, e diz que a verdadeira fé é aquela que vai encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade, a época de Jesus, a fé daquela mulher, ou seja, a confiança em Deus, a vontade de querer divina, que a gente pode ter fé em muitas coisas, inclusive em destruir outros seres, né? Como o Evangelho explica, a fé humana, né? Essa vontade de querer fazer o mal. Mas a fé divina, que era a fé como Jesus estava dizendo para aquela mulher, você é importante, porque todos os seres são importantes. Então, quando essa mulher adentra a sala, diferente do Simão, porque vejam bem, as outras parábolas, quando Jesus fala aos fariseus, né, aos escribas, ele está falando aos grupos. Nessa, ele está falando a Simão, a pessoa de Simão, sabendo que Simão tinha o conhecimento. Essa era uma das diferenças dessa parábola. E essa mulher, quando ela entra nesse espaço, ela entra entendendo que todos que estão ali merecem o perdão. E que ela merece o perdão. E é por isso que ela faz o que faz, é por isso que ela se ajoelha, é por isso que ela oferece o que ela tem de melhor, porque ela está disposta a se transformar. Talvez nesse momento da nossa vida, nessa fase em que nós estamos, que é uma fase muito desafiadora, nós estamos sendo convidados ao exercício da nossa fé constantemente. E muitas vezes a gente não tem colocado essa fé e esse conhecimento do mundo espiritual em prática. Estamos aí diante de centenas de milhares de desencarnados pela Covid no Brasil, e dentre esses desencarnados nós temos pais dedicados, mães amorosas, maridos e esposas apaixonados, filhos atentos, profissionais admiráveis, talentosos. E muitas vezes, ao invés de agradecer por essas vidas na Terra e de pedir para que a sua passagem para o mundo espiritual seja o mais pacífico possível, seja um despertar do mais tranquilo possível, porque a gente acredita na verdadeira vida, muitas vezes a gente se pergunta sobre castigos divinos, ou a gente tem se perguntado, eu tenho lido, às vezes, em rede social, comentários, por exemplo, da vida sexual daqueles que estão partindo, dizendo que foi um castigo divino. Meus amigos, Deus não castiga ninguém, né? E mandou seu filho mais velho à Terra para nos ensinar exatamente o que a Leila veio trazer para nós, né? Tão amorosamente. Falou Jesus ao pronunciar a palavra amor, na lei de amor que a Leila citou, está lá. Ele silencia leões, ele estremece nações. E a gente precisa cada vez mais experienciar o amor de Jesus que chega aos nossos corações, que faz com que a gente esteja nesse encontro, né? Procurando viver e transformar entre amigos para refletir sobre todos os acontecimentos à luz da doutrina espírita, é a gente compreender que a gente precisa se perdoar, que a gente precisa entender que os irmãos da Terra estão em posições, em graus evolutivos diferentes de nós. Mas, acima de tudo, o que essa mulher nos oferece é uma gratidão enorme à vida. Ela é muito grata à vida. E ela está ali independente dos olhares que provavelmente tenham sido olhares negativos para ela pelo comportamento dela a vida inteira, né? A vida inteira essa mulher deve ter sido olhada de uma maneira bastante agressiva. Quantos de nós são olhados muitas vezes de uma maneira bem agressiva? Somos incompreendidos, né? É só a gente fazer esse exercício, então eu convido a vocês a fazer esse exercício da gente se colocar nesses lugares, né? Esse lugar desse fariseu com profundo conhecimento e ainda não entendendo, ainda com muitas dúvidas sobre quem peca ou quem merece ser perdoado, e essa mulher que já despertou para a necessidade e para a urgência de que todos nós merecemos ser perdoados, mas nós precisamos nos perdoar primeiro. Não é, minhas amigas? Grande beijo a todos vocês e até semana que vem. Sônia. Rosália hoje tirou a noite para ficar me emocionando, meu Deus do céu. Que coisa bonita que você falou. É verdade. Eu tinha guardado agora para a gente conversar
exatamente sobre a gratidão, né? E eu pegar ali no finalzinho, primeiro eu vou voltar um pouquinho a parábola, e pegar ali a última frase, quando Jesus disse, você julgou bem, quando ele fala para Simão, né? Você julgou bem. Aí eu fico imaginando, se eu fosse Jesus ali naquela hora, né? o que eu entendo. Você sabe o que que precisa ser feito. Então, por que você não faz? Né? Faça, tenha fé. Né? Da mesma forma que ele diz, vai, a tua fé te curou, ele está dizendo, se você sabe, tenha fé. Coloque em prática o que você já sabe, porque se nós dentro de nós todos, nós já temos o sentido do que é correto. Ninguém nasce com um código do que é incorreto, né? O que vai fazer. E a gente também não pode julgar o outro pelo que ele faz, porque ninguém sabe a dor que vai dentro de cada um, nem sabe o que o levou àquela dor, né? E aí pode ser que não tenha conseguido, enfim, faltou vontade, isso não importa, não tem a ver com a gente, sabe? Não sou eu que tenho que julgar isso. Então, muitas vezes a gente vai pensar assim, mas o outro ali, ele não usou máscara mesmo, no caso da pandemia, né? Aglomerou, então, tá vendo? Não se cuidou. Que dificuldade que ele tinha para se cuidar. O que levou uma pessoa que percebe, que vê, que sabe, né? Que vê muitas vezes, não é porque escutou, leu uma notícia, ou ouviu na televisão, mas vê que as pessoas estão morrendo. Ou que não quer ver, porque é só ir no hospital e ver como é que a coisa está. E aí, a si mesmo, ele nega a si próprio o cuidado para não passar pelo sofrimento. Porque a pandemia atual, né, da Covid, ela é uma doença, não apenas ela leva de nós alguns amores, ela leva esses amores de uma forma muito isolada, né? Então, eu acho que a palavra que a gente precisa colocar também à frente, eu ia falar da gratidão e acabei falando da empatia, porque é isso, né? A gente precisa ter empatia. E para ser empata, a gente precisa ter gratidão, precisa ter autorreconhecimento. Por isso que eu digo que quando nós nos reconhecemos de devedores, quando nós nos reconhecemos falíveis, não no sentido de julgar e dizer, meu Deus, como eu sou fraco, eu sou um infeliz, tão coitadinho, mas no sentido de se reconhecer é dar o direito ao outro de ser também. Porque se eu sou, com toda a vontade que eu tenho de ser perfeito, ou melhorar, enfim, o outro também tem esse direito, né? Então, a gratidão é agradecer cada pequeno passo, cada coisinha pequena que você faz durante um dia. Por isso que é importante chegar à noite, né? E mesmo, independente da situação que você esteja vivendo, dizer, o que me aconteceu de bom hoje? Eu hoje acordei e pude tomar um bom café da manhã? Vou ser grato por isso. Eu hoje acordei e tive só um pedaço de pão para comer? Vou ser grato por isso, né? Eu hoje acordei. Podia não ter acordado, né? Podia ter partido para o mundo espiritual. Acordei, mais um dia de vida, mais um dia de oportunidade, de convivência com os meus amores, sabe, de melhoria. Porque quem é grato é mais feliz, sabe? E a gratidão, ela muda na nossa mente, a nossa forma de ver as coisas. Pelo contrário, a falta dessa gratidão, ela faz com que a gente se prenda no negativo. Parece que tudo é ruim, porque nada do que acontece é magnífico, gente. Não é para todo mundo que acontecem coisas extraordinárias. A gente precisa ser grato porque o céu está azul. A gente precisa ser grato porque está chovendo muito lá fora e eu não estou pegando essa chuva, né? Enfim, e ser tão grato a ponto de orar muito por aqueles que não conseguem ser gratos, que não conseguem perdoar e que não conseguem sobreviver, sabe? Olhar para o próximo, se puder,
e tem muita gente precisando, muita gente. A miséria está se espalhando bastante, principalmente aqui no nosso país, né? Se puder ajudar, e todo mundo pode ajudar, um pouquinho que seja, né? Mas, pelo menos, orando e sendo grato, e deixando de fazer esse tipo de julgamento, que nós já conversamos em outros programas, e vamos voltar mais tarde a falar sobre isso, porque é sempre muito importante, até para a gente poder ouvir também, sem deixar que isso contamine, contagie as mentes, porque o pensamento negativo, ele contagia. Então, vamos, já que é para contagiar, vamos contagiar pelo amor, vamos contagiar pela gratidão, vamos contagiar pela alegria, não é isso? Então, eu vou desejar a todos também uma excelente semana, deixar aqui o meu grande beijo, estuda mais sobre isso, e, enfim, e coloque em prática. Um beijo grande para todos. Então, meus irmãos, nesse momento final, a gente já está se despedindo. Eu quero desejar a vocês também muita força nessa caminhada, porque a gente ouve muitos conselhos e a gente já sabe qual é o caminho, né? Jesus veio para isso, todos nós estamos comprometidos com a lei de Deus e que a gente tenha força para fazer melhores escolhas para a nossa vida, porque todos nós somos filhos muito amados do nosso Pai, todos nós somos importantes. Deus, Ele sabe o nosso tamanho evolutivo, não precisa fingir nada, Ele compreende, Ele nos ama, e Ele também nos perdoa incessantemente, até porque Ele não se sente nunca ofendido, porque Ele sabe do nosso tamanho evolutivo. Então, muita paz para todos, permaneçam conosco nesses estudos, compartilhe os estudos, dê a sua opinião, sugestões, nós precisamos dessa participação amorosa, porque só assim o nosso viver e transformar será capaz de transformar muita gente a partir do amor do Cristo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Quase esquecida me fez lembrar, contendo 7 letrinhas, todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável é você pelo que cativou. Cativou.